Pai do Senhor, igreja, boa noite. Amém? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado. Por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos nessa noite. De manhã estivemos aqui na companhia de outros irmãos. Agora à noite uma turma diferente. E os irmãos também que estão em casa, a paz do Senhor a todos. Que Deus possa falar com você também aí no seu lar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Bendito seja Deus, aleluia, graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, antes de nós lermos, abaixa a sua cabeça que nós vamos orar. Em nome de Jesus, ó Senhor, nessa noite nós estamos aqui nessa tua casa de oração, onde de manhã nós cultuamos o Senhor e à noite o Senhor nos deu a oportunidade de voltar aqui e continuarmos servindo o Senhor com alegria. Pai, de manhã o Senhor falou conosco por meio da tua palavra e do teu Espírito, e nessa noite eu quero que o Senhor faça o mesmo, utilizando a minha vida. Que não eu, mas o teu Espírito, o teu amor e a tua palavra invada os corações que aqui estão dentro da tua casa de oração e que nós possamos sair daqui cheios, renovados, porque o Senhor faz isso quando estamos na tua presença. Tua palavra diz, Deus, que nós não saímos de mãos vazias quando estamos diante de ti. E nessa noite nós queremos sair daqui com as nossas mãos cheias, porque grande é a vitória que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, versículo 35 do capítulo 1 de João diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Vamos repetir o versículo 37? Diz assim: os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, nessa noite eu espero poder alcançar o teu coração com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos aqui nessa noite, lemos um texto sobre uma pessoa, sobre um homem de Deus, que muito foi utilizado por ele na terra dos viventes. João Batista, um homem com uma missão dada por Deus desde o ventre da sua mãe. Um homem que os pais eram pais exemplares. Seu pai, sacerdote, sua mãe, uma mulher de Deus. E Deus dá ali uma experiência àquele casal, que deles iria nascer um fruto. Fruto esse que viria na frente do Salvador. E a missão de João Batista era vir e proclamar, para que o povo pudesse endireitar os seus caminhos. Isaías tinha falado isso há muitos anos atrás, e de repente essa promessa começa a se cumprir ali na vida de João Batista. Eu imagino que João Batista foi um homem muito abençoado por Deus. Um homem diferente, um homem crente, um homem com princípios, valores, e um homem que conhecia o Deus que ele servia. João Batista não era apenas um homem qualquer, mas João Batista era sal na terra e era a luz no mundo. Em uma certa feita ele fala assim: eu vim trazer a luz, mas eu ainda não sou a luz ainda vai vir. Ele estava falando de Jesus. E João Batista, tão convicto da missão que ele estava fazendo, João Batista então uma hora recebe de Deus uma orientação, falando para ele que quando ele estivesse batizando
aquelas pessoas, quando ele visse descer sobre ele uma pomba, aquele representaria e seria o Messias, o Senhor, o Rei dos Judeus. E eu acredito que Deus, quando falou no coração de João Batista já ficou todo emocionado, porque é muito bom ouvir Deus falar conosco. E João Batista teve esse privilégio. E você que está aqui nessa noite, quanto tempo você não ouve Deus falar com você? Talvez você não ouve, mas Ele fala. Ele fala, Ele te responde, Ele te conhece, Ele sonda o teu coração e Ele dá orientação para a tua vida. João Batista recebe então a orientação de Deus naquilo e começa a contemplar aquilo que Deus tinha falado através da sua palavra, viu Jesus ali sendo batizado e realmente viu da forma que Deus tinha falado, se cumpriu naquele dia. João Batista sai dali maravilhado com aquele feito de Deus. E aquilo ficou no coração de João Batista. Ele já era crente, ele ficou mais crente ainda. É igual eu e você, quando nós estamos na presença de Deus, que nós sentimos a presença de Deus, que nós começamos a ter experiências com Deus, nós ficamos melhores, nós ficamos mais fortes, nós suportamos mais, nós acreditamos mais, nós nos derramamos mais, nós procuramos mais mudar a nossa vida, porque nós começamos a ter experiências com Deus. E João Batista acabou de ter uma experiência de Deus falando com ele, desde o ventre, aquela promessa, e agora vê Jesus ali, o Salvador. E João Batista era um homem que ele proclamava mesmo essa verdade. E numa certa feita, depois de ter batizado Jesus, foi o que nós lemos aqui, João Batista andando com os discípulos dele, Jesus vem de encontro com João Batista, e João Batista só fala assim para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus. A Bíblia falou assim para nós lemos. E ele andando fala: ai, o Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Só de João Batista falar, só de João Batista declarar aquela verdade àqueles discípulos deixaram João Batista de lado e seguiram Jesus. No mesmo instante, eles seguiram a Jesus, sem sombra de dúvidas. Ele seguiu Jesus. E você acha que isso fez mal ao coração de João Batista? Não. Isso fez bem ao coração de João Batista. João Batista viu que o seu discipulado tinha sido glorificado e Deus estava no controle da sua vida. João Batista viu ali uma aprovação de Deus, porque ele veio preparar o caminho, e só do ato dele dizer que Jesus ia passando, aquelas pessoas, por ouvirem a mensagem, por verem a verdade na vida de João Batista, começaram a seguir a Jesus. E eu e você nessa noite nós estamos aqui. Não sei quantos anos faz que você serve a Deus. Nós falamos aqui já, os irmãos, que nós não temos visitantes aqui, então é uma igreja conhecida que já está aqui em todos os cultos. Mas me preocupa, irmãos, a situação que a igreja do nosso século presente está vivenciando, está ultrapassando, está atravessando. Deus tem uma missão na minha vida e na tua vida. E a missão que nós temos é: ide e fazei discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso o evangelista Mateus falou no Mateus 28. A igreja tem feito isso. A igreja tem procurado crescer. Mas às vezes nós estamos estacionados em algumas coisas
que está impedindo essa obra de ser concluída. Muitos irmãos, porque a igreja não é só o pastor, o corpo de obreiros, somos nós. Muitos de nós perdemos o foco de nos preocuparmos com as almas, de nos preocuparmos em ganhar pessoas para Jesus. Talvez até trazemos pessoas para visitar nossas igrejas, mas as pessoas, quando começam a andar do nosso lado, desanimam de servir a Jesus. Elas deixam de lado esse Jesus que nós falamos, que Ele é verdadeiro, que Ele cura, que Ele faz milagre, que Ele transforma a vida. Porque por muitas das vezes nós não levamos esse Deus tão a sério, da forma que Ele precisaria ser levado. Muitas pessoas estão entrando pelas nossas portas, atraído pela nossa música, atraído pelos nossos discursos, mas infelizmente, com a nossa conduta, isso se torna muito superficial. Quando no dia a dia elas nos confrontam, quando no dia a dia elas começam a nos observar, elas não firmam a sua vida com Jesus. E nessa noite, sobre o tema, para que os nossos frutos permaneçam, eu quero conversar com você sobre como está a sua vida cristã. Como que estão os seus frutos? Você tem, de fato, desempenhado um trabalho diante de Deus, diante dos pés de Jesus, para que o teu fruto venha permanecer? Você tem, de fato, se empenhado para que esse fruto, no dia da colheita, ele possa ser achado? Porque muitos de nós, por causa dos afazeres, por causa do mundo, por causa das desilusões, temos descuidado dos nossos frutos. E a igreja precisa caminhar, porque Jesus está às portas, voltando, e Ele precisa encontrar-nos na posição de noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Se nessa noite Deus olhasse para a minha vida e para a tua vida, e fosse fazer um diagnóstico dos nossos frutos, como que você apresentaria o teu fruto diante do Senhor? Como que você poderia chegar diante dele com as mãos vazias ou com fruto comestível, com fruto verdadeiro? Nessa noite o Espírito Santo, Ele quer mudar isso na minha vida e na tua vida. Será que realmente a igreja do Senhor está crescendo ou está inchando? Será que a igreja do Senhor está ganhando almas ou está ganhando somente membros? Porque membros é diferente de almas, de filho de Deus. A Bíblia fala que filhos de Deus é aqueles que aceitam Jesus como suficiente Salvador. E sabe por que às vezes, irmãos, tem pessoas às vezes fracas, manquejando, doentes, no meio de nós? Porque nós perdemos o foco de pessoas. Estamos focados em coisas. Estamos focados no nosso problema, no nosso lar, na nossa família, e desfocamos das ovelhas que Deus confiou em nós. Pedro, Deus faz um chamado para Pedro e fala assim: você vai ser agora pescador de homem. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aquele chamado de Deus para Pedro, era preciso Pedro ter responsabilidade para desempenhar aquele chamado. E Pedro entendeu isso. Pedro vacilou,
Pedro errou. Eu e você também erramos, eu e você também falhamos. Mas eu costumo falar para os irmãos meus ali na sala dos diáconos, quando nós estávamos fazendo, que se nós errarmos tentando acertar, glória a Deus. Mas se nós errarmos, mesmo sendo orientados, aí já não tem sabedoria nisso. Às vezes, pastor, nós erramos tentando acertar. E eu e você não vai ser diferente. Para que os nossos frutos permaneçam. Deus falou comigo 3 coisas que nós precisamos fazer e observar e resgatar no nosso caminhar. Primeira coisa é o nosso discipulado. Olha que discipulado que João Batista fez. Olha que ensinamento a vida de João Batista trouxe. Nós não temos ali em quantos anos e tempo que ele passou com aqueles homens, mas o discipulado dele era tão verdadeiro, o discipulado dele era tão íntegro, tão inteiro, que só de João Batista falar, aqueles homens quiseram experimentar Jesus. E a minha vida e a tua vida nessa noite, como que ela tem sido diante dos homens? Porque às vezes, irmãos, o nosso discurso está correto. Às vezes, irmãos, a nossa música é bonita, mas o nosso coração está longe de Deus. Às vezes subimos aqui, falei de manhã, e aqui em cima nós somos tão alegres, tão festivos, falamos tão bonito, discursamos bem, Roberto. E de repente, quando nós descemos aqui embaixo, nós não saudamos nem os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós não perdoamos ninguém, nós não abraçamos, nós não socorremos, mas aqui em cima nós parecemos um personagem, um ator principal. João Batista não fez dessa forma. João Batista não tinha isso com ele. O objetivo de João Batista era que Jesus crescesse e ele viesse diminuir. O objetivo de João Batista era dizer assim, para aqueles que falavam para ele: você que é o Messias, fala para nós, conta para nós, é você que é o Messias? E ele falava assim: não, eu não sou digno de nem desamarrar as sandálias dele. E hoje, irmãos, nós temos visto pessoas, estou falando da igreja em geral, do Senhor na terra, que se lerdar, elas querem ser a 4ª pessoa da Trindade. Tem a 1ª, 2ª, 3ª pessoa da Trindade, elas querem ser a 4ª pessoa da Trindade. Elas querem servir a Deus para aparecer, para se promover. E isso tem ferido a vida das pessoas. Isso tem machucado a vida das pessoas. Isso tem atrapalhado a caminhada das pessoas. E se nessa noite o objetivo do nosso coração tiver algum resquício disso, que Deus venha tirar toda a soberba espiritual da nossa vida, toda a arrogância que há em nós, todo o eu que há em nós, e que Jesus possa começar a crescer sobre nós, em nome de Jesus, nessa noite, nesse lugar. Nós precisamos ser uma igreja que as pessoas entrem nas portas e vejam que aqui, realmente, nós temos Jesus cura, batiza, salva e liberta. Essa é a verdade central do Evangelho. Nós estamos com um discipulado aí nas igrejas do Senhor Jesus, que Jesus só dá as coisas, que Jesus só faz as coisas, mas nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos diante de um Deus que Ele faz sim, mas primeiramente Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, e isso é a importância de nós estarmos aqui. Por isso que as pessoas entram e não permanecem os frutos,
Porque elas entram esperando uma promessa humana. Às vezes tem muita gente aí falando para você que Deus vai fazer, e Deus não quer fazer, Ele quer que você faça alguma coisa. Ele quer que você faça alguma coisa. E às vezes você busca alguns conselhos na internet, hoje virou moda essas coisas. E lá está falando tudo bonitinho que você quer ouvir. Mas não está falando para você se arrepender, para você se consertar, para você aceitar Jesus na tua vida e para você mudar de vida. Tem muita gente, eu me incluo nisso, que eu sou pecador, igual os irmãos. Tem muita gente que não está precisando da bênção de Deus, está precisando de uma coça. É isso que estamos precisando. E tem gente falando que vem cá receber a benção. Não sei quantas noites você vai ser assim. Não sei quantas, não sei o que, você vai receber isso. Vem aqui, compra isso que você vai ganhar isso. O evangelho de Jesus que nós servimos não é assim. A palavra que nós pregamos aqui nessa noite não tem essa barganha. Não tem essa troca. Aqui, Jesus está te chamando para o arrependimento. Aqui nessa noite, Jesus está te chamando para mudar a tua vida. Em vez de você ficar, às vezes, questionando algumas coisas, vai para os pés da cruz. Vai para a presença de Jesus. Jesus transformou a minha vida, eu sou testemunha disso. Jesus transformou a vida dos irmãos aqui, eu sou testemunha disso. Mas às vezes nós voltamos para trás. Às vezes nós carregamos algumas coisas que já éramos para nós termos deixado de lado. Mas a vida de João Batista fez toda a diferença na vida daqueles homens. Olha para você ver que interessante. João Batista pregou para eles, orientou eles. Um daqueles dois que estava caminhando, que João Batista encontra com Jesus, era André, irmão de Simão Pedro. E olha que fruto. Eles foram seguir a Jesus, e o irmão de André virou apóstolo. Um dos principais da igreja, Pedro. A minha vida e a tua vida tem que fazer bem para a vida das pessoas. A minha vida e a tua vida tem que gerar uma coisa boa na vida das pessoas. Tem que atrair elas para Jesus. Às vezes, por causa do nosso comportamento, as pessoas, ao invés de virem para Jesus, elas se afastam. E às vezes a gente começa a dar desculpa, falar, não quer nada com Deus não tem compromisso. Não é que tem compromisso, você, eu somos responsáveis. E a gente às vezes dá essa desculpa, não tem compromisso, não quer nada com Deus não. Mentira. Nós que não queremos assumir que nós somos arrogantes às vezes, e nós precisamos às vezes nos humilhar, ao invés de nós sermos exaltados. Irmãos, nós, a igreja, precisamos ser mais maduros do que as pessoas lá fora. Nós, a igreja, nós precisamos tolerar mais as pessoas lá fora do que elas nos tolerar. E às vezes no trânsito nós não toleramos. Às vezes no nosso lar nós não toleramos. Às vezes nos nossos relacionamentos nós ficamos de biquinho. Sendo que Jesus, Ele derramou um sangue que nos purifica de todo o pecado. Se nessa noite você precisar, em nome de Jesus, se ajoelhar diante de Deus e deixar Ele derramar o azeite sobre a tua vida, faça isso. Sai daqui diferente. Não viva essa vida cristã raquítica mais. Teus frutos precisam permanecer. Tua vida precisa refletir a glória de Deus. As pessoas lá, às vezes, não precisam nem querer o Deus que nós temos, mas caluniar que Deus não faz
elas não vão fazer, porque a nossa vida é testemunha que Deus faz sim. Tem gente que não vai querer mesmo, mas a tua vida não pode ser responsável por isso. Não pode. Segunda coisa que Deus falou comigo, além do nosso discipulado ser nota 10, o nosso testemunho tem que ser íntegro. Como diz o pastor Vanildo, libado. Eu não sou muito de ficar falando de Jesus aí para o povo não, irmãos. Eu não tenho essa característica. Não adianta eu vir aqui em cima e falar que eu faço o que eu não faço. Mas das pessoas conviver perto de mim, elas descobrem que eu sou servo de Deus. Elas descobrem. Tem gente que tem mais facilidade de sair falando de Jesus toda hora. Eu vou com bastante cautela e espero o momento certo. É a minha característica. Mas das pessoas ficarem perto de mim, elas sabem que eu sirvo a Deus, porque o meu comportamento denuncia isso. E que nessa noite você também se preocupe com a tua reputação. Preocupe com o teu testemunho. Que é muito triste para nós, né, pastor? Quando a pessoa, às vezes, ela é escandalizada pelas coisas que às vezes nós não vigiamos e cometemos. Pelo estilo de vida que nós escolhemos viver nele. Hoje tudo pode, tem uma graça barata sendo vendida aí. Mas a graça de Jesus não é dessa forma não. Você não pode não, você tem que se converter mesmo, tem que se prostrar mesmo diante de Deus, mudar a tua vida. Ah, pode beber um pouquinho, pode fumar, não tem problema, Jesus. Pode nada. Ou você é crente ou você não é, irmão. Não tem meio termo não. Não tem como ficar em cima do muro. Ah, hoje você está aqui na igreja ouvindo a palavra, amanhã você está com um cigarro na boca, você está bebendo, falando piada lá fora, está traindo tua esposa, está olhando pornografia. Então você não é crente. Porque a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Isso nós fazíamos, eu também fazia, muitas dessas coisas. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, é igual os irmãos pregaram aqui esses dias, é uma força, é uma luta. Mas nós temos que encher do Espírito, que nós vamos vencer a luta em nome de Jesus. Se você se encher do Espírito, se você se encher da palavra de Deus, se você colocar a tua vida nas mãos de Deus, você vai se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e vai se revestir da armadura de Deus, para que no dia mau você possa estar forte. Discipulado, testemunho, e o último item aqui é o Espírito Santo. Você pode ter um bom discipulado, você pode ter um bom testemunho, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Porque tem muita gente que sabe isso aqui mais do que nós tudo aqui. Tem muita gente que tem a vida libada, mas não tem experiência com o Espírito Santo. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo de Deus. Que nessa noite, em nome de Jesus, para que os nossos frutos permaneçam, você possa cuidar do teu discipulado, você possa cuidar do teu testemunho, e você possa começar hoje mesmo, não é amanhã não. Você possa começar hoje mesmo a ter o Espírito Santo de Deus como teu amigo, como teu companheiro, como teu intercessor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que sonda o nosso coração e nos conhece, que pode estar lá nas profundezas do mar, Ele sabe, que você possa andar de mãos dadas com Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o Consolador. Jesus foi e nos mandou o Consolador, para nos orientar, para nos guiar, para nos conduzir, porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós queremos estar prontos, nós queremos estar preparados,
porque o lugar que Ele foi preparar para nós é um lugar de bonança e de bênção. E a igreja do Senhor é participante, em nome de Jesus. Que essa palavra fique no coração dos irmãos, e que você se preocupe mesmo com a tua vida. Preocupa mesmo. Esse dia eu não sei que eu estava conversando com a minha esposa, ela falou assim, você não pode ficar tão pressionado assim que o povo vai achar, não. Eu falei, tem sim, eu tenho que preocupar. Ela não falou por mal, mas ela falou, você não pode ficar tão assim, pressionado, que o povo vai achar, pensar. Eu falei, não, eu tenho sim. Aí eu expliquei para ela, tem sim, minha vida não pode dar bobeira. As pessoas, elas nos lê, elas nos observam, ela nos analisa. E um tiquinho assim, ó, fora do lugar, elas deixam o chicote. Então nós temos que cuidar sim da nossa reputação. Temos que ser cheio do Espírito Santo. E quando nós errarmos com os irmãos, nós temos que pedir perdão, nós temos que humilhar. Mesmo se nós estivermos com direito, nós temos que abrir mão do nosso direito para o bem do nosso irmão, para não escandalizar ele, para que ele não venha a ser lançado fora. Então nessa noite fica essa palavra do Senhor Jesus no teu coração, e que a tua vida possa ganhar muitas almas, possa fazer a diferença em muitos lares, em muitas famílias, e que as pessoas vejam em você um refúgio, porque diante de você vai aquele que governa todas as coisas. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.